Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 4 de setembro de 2025. Vamos iniciar os nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E a manchete de hoje é para a economia. Banco Central rejeita compra do Master pela estatal BRB. Análise da instituição federal era o último passo regulatório necessário para que a operação pudesse ser concluída. E o Centrão quer poder para o Congresso demitir comando do Banco Central. E de acordo com o ministro Fernando Haddad, proposta para Congresso demitir diretores do Banco Central é inconveniente. Já mais abaixo, neste carrossel de imagens, temos aqui um infográfico explicando o que já aconteceu e quais são os próximos passos aí no julgamento da trama golpista. Temos aqui que após as sustentações das defesas dos réus da trama golpista, o julgamento de Bolsonaro retorna na próxima terça-feira, dia 9 de setembro, com votos dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Agora, um próximo destaque é para a viagem. Um roteiro indica o que fazer em San Juan, que é capital de Porto Rico, que é a terra de Bad Bunny. E veja também praias e locais para comer na ilha. E sobre o utilitário esportivo, temos aqui a informação que a BMW aposta agora em carros elétricos com super cérebro para enfrentar rivais chineses. E a montadora investiu 10 bilhões de euros em uma plataforma de tecnologia. E na astronomia, temos um destaque para a lua de sangue. O eclipse lunar total acontece neste domingo, dia 7 de setembro. E esse fenômeno não terá visibilidade aqui no nosso país, mas será transmitido no YouTube. Agora, nos destaques nacionais, na política, temos aqui sobre o Congresso Nacional que o Alcolumbre tem um aval do Supremo Tribunal Federal para reduzir as penas do 8 de janeiro. E Centrão procura livrar Bolsonaro da prisão. Inclusive, a defesa do ex-presidente tenta minar crimes que dificultam a anistia. E o podcast Café da Manhã analisa táticas das defesas de Bolsonaro e outros réus neste caso. E o Folha de São Paulo também nos traz aqui uma análise. Estratégia de Bolsonaro no STF ignora como o ex-presidente deu aval tácito a atos de apoiadores. Já o próximo destaque, a defesa de Augusto Heleno lidera na cifra de menções a Bolsonaro no julgamento da trama golpista. Agora, o próximo assunto, que também é chamada de capa, é sobre televisão. Foram deselegantes comigo. Quem disse isso foi o Galvão Bueno, sobre saída da Globo após 43 anos. O narrador é o convidado de estreia do Olho no Olho, que é um novo programa de entrevistas da Folha. E uma outra entrevista. Silas Malafaia faz críticas a pastores que não apoiam e diz que, se for preso, segundo ele, será a maior covardia. E o pastor financiou atos passados e coordenará protesto bolsonarista neste 7 de setembro, domingo agora. E para o governo Tarcísio de Freitas de São Paulo, alunos invadem plataformas de ensino do governo de São Paulo para fazer tarefas em segundos. E a gestão Tarcísio diz que toma medidas quando identificar tentativas de burlar as ferramentas. Agora, um destaque internacional é para Portugal. Sobe para 17 o número de mortos em descarrilamento em Lisboa. E pelo menos um brasileiro está entre os feridos do acidente com um bondinho. E sobre artes plásticas, agora um próximo destaque também no Folha de São Paulo desta quinta. A Bienal, que abre no sábado, dia 6, quer resgatar a humanidade por meio da redenção da natureza. E essa mostra reúne obras que rememoram antigas relações de comunidades com o planeta. Já um próximo destaque, educação antirracista
desafia as escolas com debate complexo e que englobe diferentes aspectos. Os pesquisadores defendem projetos que são capazes de combater o racismo nas mais diversas esferas. Agora, na sessão Pare para Ler desta quinta, com recuperação mais rápida e menos trauma, cirurgia robótica ainda é pouco realizada no SUS. Além de explicar como que funciona essa técnica, o texto desta matéria mostra que ela tem sido usada apenas em centros que têm ampla infraestrutura. Já nas matérias especiais, no Folha Estudantes de hoje, simulado do Enem elaborado por Folha e Farias Brito já está disponível e vai até domingo, dia 7 de setembro. E a Unesp abre inscrições para o vestibular 2026 e o prazo vai até o dia 8 de outubro. Já no caderno Todas, estigma, impacto mental da alopecia areata são maiores que a própria doença, sugere estudo. E sobre a Anvisa, remédio para câncer de ovário resistente à químio é aprovado. Agora, nos destaques de economia, temos aqui a primeira sobre as Forças Armadas, dizendo que o Exército estuda romper contrato com fintech, suspeita de operar como banco paralelo para PCC. A corporação apura um descumprimento de vínculo com a BK Bank. Instituição nega irregularidades. E o próximo destaque é para o governo Lula. Após fraude em aposentadorias e pensões, a Câmara proíbe descontos associativos no INSS. E essa medida é uma resposta ao esquema de descontos indevidos, que também é alvo de CPMI. E sobre carros, temos a informação que leilão do Detran oferece motos por R$ 350 e Mercedes-Benz por R$ 20 mil. E são oferecidas 139 unidades em condições de circular e 299 lotes de sucata para desmonte. Já nos destaques da política, Lula intensifica agendas em Minas Gerais para viabilizar palanque no estado em 2026. E o governo retoma caravanas federativas em Natal com Gleisi e governadora. Já no próximo destaque na política, deputados veem pouco impacto de desembarque do governo de União Brasil e PP em votações. A avaliação é que alguns parlamentares ainda terão interesse em se aproximar do Planalto. E sobre o Congresso, assessores negros dizem se sentir invisíveis no Congresso, afirma uma pesquisa inédita no país. E o estudo de Legisla Brasil e Mulheres Negras apontam obstáculos nos gabinetes. Agora, no destaque do Guia Folha de hoje é para cinema, A Invocação do Mal 4, O Último Ritual, estreia em São Paulo. E essa programação também conta com o filme A Vida de Chuck, que foi baseado em um conto do autor Stephen King. E sobre shows, o Arlindinho realiza show grátis em homenagem ao seu pai, o Arlindo Cruz, no centro de São Paulo. Em passeios, o Shopping Higienópolis oferece degustação de vinho a partir de R$ 10 neste fim de semana. Nos destaques internacionais, o primeiro é para a Europa. Uma década depois, a Alemanha se divide sobre decisão de abrir fronteiras a refugiados. E de hospitalidade a hostilidade, visão de alemães sobre a questão muda. E, de acordo com pesquisas na área, a imigração não é o motor da extrema-direita no país. Agora, nos Estados Unidos, brasileira vítima de Jeffrey Epstein fala pela primeira vez após ter sido estuprada ainda na adolescência, aos 14 anos de idade. E na América Latina, o ex-presidente do Peru, Alejandro Toledo, é condenado a 13 anos de prisão devido ao caso Odebrecht. Também temos um destaque para a África. Acidente de barco na Nigéria mata ao menos 60 pessoas.
Já no cotidiano, temos aqui o primeiro assunto, que é para o transporte público. Alçada, a hub ferroviário, estação Barra Funda, fica lotada e a viagem de trem é prolongada. E o fim de ligação entre Jundiaí e Rio Grande da Serra coloca ponto como única transferência. E sobre o festival, metrô e CPTM vão funcionar sem pausas por 5 dias para que seja possível atender o público do Festival The Town. E Via Mobilidade também reativará a estação Cidade Dutra para receber trem expresso. E sobre um caso de racismo, a Prefeitura de Campinas pede desculpas por vídeo racista após 2 anos e um acordo de R$300 mil. A administração pública, a administração publica a retratação nas redes sociais após acerto com o Ministério Público. E um destaque para a educação. Nesta quinta-feira, a Câmara aprova projeto que cria o Sistema Nacional de Educação, apelidado de SUS da Educação. E essa proposta busca a integração e cooperação na obtenção de dados e formulação de políticas. E sobre meio ambiente, temos mais uma vez aqui em destaque sobre as mudanças climáticas. Aqui diz que essa crise do clima multiplica chances de incêndio na Península Ibérica. 2/3 do mais de 1 milhão de hectares queimados neste ano na Europa se encontram aí nessa região. E o Folha também nos apresenta quais foram as matérias mais lidas pelo público. Temos aqui a primeira matéria para o Congresso, que Alcolumbre tem aval do STF para reduzir penas do 8 de janeiro. Mas Centrão quer anistia, que livre Bolsonaro da prisão. Já a segunda matéria é sobre o Congresso Nacional, que a busca da Polícia Federal em apartamento funcional de deputado faz Centrão reativar pressão por PEC da blindagem. E sobre televisão, temos aqui a entrevista com Galvão Bueno, em que ele diz que foram deselegantes comigo. E para a guerra comercial, que é a quarta matéria mais lida, empresários do Brasil se reúnem com o número 2 da diplomacia dos Estados Unidos e ouvem que tarifas são políticas. E a última matéria, que foi a mais lida, é sobre ainda a guerra comercial. Aqui diz que o governo dos Estados Unidos questiona 5 bancos no Brasil sobre a aplicação de lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E por último, temos aqui os 3 destaques da área da cultura do Folha de São Paulo. Temos uma crítica de Sérgio Alpendre. Ele escreve o seguinte: a vida de Chuck tem pontos de esplendor, mas erra num tom bem piegas para passar mensagens. Já sobre filmes, James Gunn anuncia a sequência de Superman, com lançamento previsto para daqui a 2 anos. Por último, multitela, Liam Neeson e Audrey Hepburn. Saiba o que ver na TV e no streaming nesta quinta-feira. Já no estado de São Paulo, temos aqui esta imagem que é da Editoria Internacional. Bondinho turístico sai dos trilhos, bate em prédio e mata 15 em Lisboa. O elevador da Glória, que é a atração da cidade, não conseguiu fazer curva e descarrilou na descida do bairro Alto. E a causa pode ter sido um rompimento de cabo de segurança, como a gente consegue ver aqui nesta fotografia, parte do momento aí após o acidente. Já a manchete do Estadão é sobre sistema bancário. Banco Central veta a venda do Master para o Banco de Brasília. E com essa decisão, cresce risco de que o Master possa sofrer intervenção. Depois de 5 meses de análises, o Banco Central decidiu vetar a operação de venda de parte do Banco Master ao estatal Banco de Brasília, que é o BRB. A diretoria colegiada do Banco Central seguiu o encaminhamento de voto do diretor de organização do Sistema Financeiro e de Resolução.
E desde o anúncio do negócio, a operação foi vista como uma forma de socorro ao Master. E o banco teve um crescimento expressivo nos últimos anos, com um modelo de negócios altamente arriscado. E com a recusa da venda, cresce a possibilidade de um Master sofrer uma intervenção pelo Banco Central. E essa decisão caberá ao diretor de fiscalização. E em nota, o Banco Master informou que aguarda ter acesso à íntegra do documento para avaliar seus fundamentos e examinar as alternativas cabíveis. Em fato relevante ao mercado, o BR informou que irá examinar as alternativas cabíveis, como vimos anteriormente, e o Estadão apurou que o BRB vai insistir nessa operação. E nos últimos dias, parlamentares ameaçaram votar urgência de projeto que permitiria ao Congresso destituir a cúpula do Banco Central. Já num outro assunto, sobre mineração, ainda falando sobre economia. O governo quer entrada da Vale em projeto e a empresa rejeita a pressão. A União sugere parceria com a empresa Kazakh no projeto Bahia Mineração, na reta final de renovação de concessão de ferrovia. Agora sobre o efeito Trump, que é uma próxima chamada de capa também desta manhã do estado de São Paulo. Em busca de mais parceiros, a União Europeia valida acordos com o Mercosul e México. A Comissão Europeia apresentou propostas para a conclusão dos tratados e o objetivo é diversificar as relações comerciais. E sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Defesa nega haver provas de que Bolsonaro tenha liderado o golpe. No segundo dia de julgamento no Supremo, do núcleo crucial da trama golpista, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro sustentou que ele não tentou contra o Estado Democrático de Direito. E não há uma única prova, afirmou o advogado Celso Vilardi. O defensor alegou que não seria razoável condenar Bolsonaro a mais de 30 anos de prisão por, segundo seu advogado, meros atos preparatórios. E sobre a sanção contra Alexandre de Moraes, os Estados Unidos notificam bancos do Brasil sobre a Lei Magnitsky. Também temos aqui um destaque na política sobre a mobilização. A investida de Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, em Brasília, cria um bloco pró-anistia. Também temos aqui uma nota do Estadão em destaque, que diz o seguinte: acordo por anistia a golpistas é pornográfico. E o Estadão também nos traz aqui a coluna na capa de hoje. A oposição quer convencer Alcolumbre sobre anistia. Já no Jornal Globo desta quinta-feira, dia 4 de setembro, temos a manchete que é para o julgamento da trama golpista. Ministros do Supremo Tribunal Federal veem ilegalidade em anistia a condenados por tentativa de golpe. A articulação em curso na Câmara para beneficiar Bolsonaro esbarra em precedente da Corte. E o Senado pode avaliar um projeto alternativo. E o texto desta manchete nos informa o seguinte, que em meio à articulação de bolsonaristas e líderes do Centrão na Câmara por uma anistia que anule eventuais condenações de réus da trama golpista, julgados pelo Supremo, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, ministros do Supremo já avaliam que a medida seria inconstitucional. Além de pretender sustar os efeitos do julgamento, os ministros também lembram que o próprio STF já considerou inconstitucional um indulto presidencial ao ex-deputado Daniel Silveira. E um dos argumentos à época foi que o dispositivo não pode ser aplicado em casos de ataques ao Estado Democrático de Direito, justamente um dos crimes ora em julgamento. E no Senado, o presidente Davi Alcolumbre articula um texto alternativo ao da Câmara. E um editorial também em destaque do Jornal Globo sobre este assunto diz o seguinte:
Anistia é afronta irresponsável à Constituição. E ainda sobre política, o nosso próximo destaque diz o seguinte: defesas buscam afastar generais de Bolsonaro, que tenta se isolar do 8 de janeiro. Em sua sustentação no julgamento da trama golpista, a defesa de Jair Bolsonaro afirmou que a reunião com chefes militares não configura execução de tentativa de golpe e que não há provas que o liguem ao 8 de janeiro. Já os advogados dos generais e ex-ministros Paulo Sérgio Nogueira e Augusto Heleno defenderam que os seus clientes estavam afastados ou tentaram demover o ex-presidente dos planos golpistas. Também temos aqui um próximo assunto, que é para a economia. Banco Central rejeita a compra do Master pelo BRB. Essa operação previa inicialmente a aquisição de 58% do capital do Master pelo Banco do Governo do Distrito Federal. Anunciada em março e envolto em polêmicas, o negócio era pano de fundo da articulação, nos últimos dias, de políticos do Centrão para aprovar projeto que permite ao Congresso demitir diretores do Banco Central, medida vista como um retrocesso por economistas. Já na economia também, que é um próximo assunto, aqui diz que a Comissão Europeia valida acordo com o Mercosul. O tratado comercial, que deve ser assinado em dezembro, cria um mercado de 700 milhões de consumidores e vai impulsionar setor industrial europeu e produção agrícola no Mercosul. Já no Rio de Janeiro, temos aqui esta notícia em destaque desta manhã, que um deputado do Rio é preso, acusado de atuar para o CV. O deputado estadual Tiego dos Santos Silva, ele que é amplamente conhecido por TH Joias, foi preso em operação da Polícia Federal e da Polícia do Rio. Ele é acusado de usar seu mandato em favor da facção criminosa, o Comando Vermelho, inclusive travando atuações policiais lá na região. O MDB anunciou a sua expulsão do partido e também foram presos um delegado da Polícia Federal e 4 policiais militares, todos suspeitos de ajudar o CV. Agora, um outro assunto: clube de futebol e igrejas. Os novos hotéis na COP30. Entre as opções temporárias para tentar desatar o nó da escassez da hospedagem em Belém, estão ainda módulos metálicos de rápida montagem. E um próximo destaque internacional aqui diz que o João Roberto Marinho receberá M de personalidade mundial. O presidente do Grupo Globo será reconhecido pela Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas, que organiza a principal premiação mundial de televisão. Já na editoria de esportes, temos aqui os 2 destaques. O primeiro, o desejo de Ancelotti. Seleção reencontra o Maracanã. O Brasil joga hoje contra o Chile no estádio, que nas últimas décadas foi perdendo o simbolismo de casa do time. Também temos aqui o caso de Bruno Henrique, do jogador Bruno Henrique. A Justiça Desportiva julga o atacante do Flamengo, acusado em esquema de apostas. Já no próximo destaque internacional, Xi Jinping desfila poder militar chinês com Putin e Kim de olho em Trump. Tropa feminina participa da parada que celebrou os 80 anos do fim da Segunda Guerra e da vitória da China sobre o Japão, e exibiu o moderno arsenal militar do país, com desfile que teve a presença do russo Vladimir Putin e do norte-coreano Kim Jong-un. O presidente Xi Jinping sinaliza frente de resistência aos Estados Unidos. E aí no destaque internacional, acidente com bonde histórico causa mortes em Lisboa. O tradicional elevador da Glória, que é uma das principais atrações turísticas da capital portuguesa, descarrilou, causando a morte de 15 pessoas
e deixando cerca de 20 feridos. Segundo Itamaraty, não há registro de vítimas brasileiras e a principal hipótese é o rompimento de um cabo de segurança. Já no Correio Brasiliense desta quinta-feira, no alto da capa, temos aqui 3 destaques. O primeiro é para o futebol. O Brasil pega Chile na noite do capitão centenário. Dono da abraçadeira da seleção no início da era Ancelotti, o Marquinhos completará hoje 100 jogos com a amarelinha na penúltima rodada das eliminatórias para a Copa de 2026. O próximo assunto é dizendo que a nova temporada da NFL desafia Eagles. Atual campeão, Filadélfia tenta acessar o hall dos bicampeões. E a abertura do futebol americano terá jogo amanhã, em São Paulo. E o próximo assunto é sobre uma viagem ao século XX. Inspirada nas músicas das décadas de 1980 e 1990, a artista brasiliense Letícia Fialho lança o seu segundo disco, Revoada, Baile, Canção. E a manchete de hoje é na economia: Banco Central rejeita a compra do Banco Master pelo BRB. O Banco Central barrou ontem a venda de ações da instituição financeira com sede em São Paulo para o Banco de Brasília. E a autoridade monetária comunicou a decisão após o fechamento do mercado. E ainda sobre as repercussões do julgamento no STF sobre a trama golpista. Advogados contestam provas e delação de Cid. Críticas contundentes e a tentativa de desqualificar a delação do tenente-coronel Mauro Cid marcaram o segundo dia do julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, do núcleo crucial do processo da suposta tentativa de golpe de Estado. Advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos generais Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto usaram as suas sustentações orais diante dos ministros para mostrar o que afirmaram ser inconsistências, omissões e direcionamentos indevidos nos depoimentos de Cid, fundamentais para as investigações da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. Defensor de Bolsonaro, o advogado Celso Vilardi, este que está em destaque na imagem, que é ao lado desta manchete, afirmou que não há provas consistentes contra o ex-chefe do Planalto. E ele disse o seguinte: não há uma única prova que atrele Bolsonaro ao plano Punhal Verde e Amarelo, à Operação Luneta e ao 8 de janeiro, disse o Celso Vilardi diante do relator Alexandre de Moraes. No entanto, André Farias, que é o advogado de Paulo Sérgio, implicou Bolsonaro ao afirmar que o general atuou para demover o ex-presidente de ofensivas antidemocráticas. E aqui mais um destaque na política que o PL da Anistia promete batalha entre poderes. E falando sobre anistia, o deputado federal Rodrigo Hollenberg, ele que é do partido PSB, lá do Distrito Federal, disse em entrevista ao CB.poder que a anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos é um debate inadequado e que também iria tocar fogo no país. E mais abaixo temos aqui outra chamada de capa, na Editora Internacional, sobre o acidente com bonde que matou 15 pessoas em Lisboa. Descarrilamento do elevador da Glória, que é um dos símbolos aí de Portugal, também deixou 18 feridos. Testemunha contou ao Correio que escutou um estrondo e era como se um prédio tivesse caído, disse Antônio dos Reis Campos. E ainda na Editoria Internacional, aliança e exibição de força. O desfile militar, em ocasião dos 80 anos da vitória da China sobre o Japão, reuniu o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o ditador da Coreia do Norte, o Kim Jong-un.
E o Xi Jinping disse que o seu país é imparável. E os Estados Unidos veem aí uma conspiração. Na economia, temos aqui um destaque para o reajuste. Polícia Civil do Distrito Federal recusa 18,8%. Durante a Assembleia, agentes rejeitaram proposta do governo federal e querem equiparação com a Polícia Federal. Agora, um próximo destaque em cidades é sobre o Brasil Toca Viola. Encontro no Museu da Memória Candanga celebra os 33 anos do Clube do Violeiro Caipira. E a música raiz do país será apresentada por artistas veteranos e também pela nova geração. Apresentada, por exemplo, pela dupla Júlia e Gabi da Viola. Ambas têm 18 anos de idade. E o próximo assunto é para o pão nosso de cada dia. O projeto Padaria Artesanal festeja parcerias na Paróquia Sagrado Coração de Jesus. A idealizadora da proposta, Lu Alckmin, ressalta o impacto social com Frei Elionaldo. E agora sobre a relação Brasil-Irlanda, a Polícia Federal vê tráfico de mulheres. Também temos aqui um destaque que quadrilha de chineses dá um golpe de R$1 bilhão. E por último, no Correio Brasiliense, na manhã desta quinta, temos aqui alguns destaques do caderno Direito e Justiça. A primeira é sobre os riscos da pejotização. No podcast do caderno, o advogado César Brito fez uma análise aí sobre esse tema, que voltará a ser debatido pelo Supremo Tribunal Federal. Também temos aqui uma análise que diz o seguinte: em 5 de setembro, Dia da Raça, os desafios para um país mais justo e tolerante. Também temos uma entrevista em destaque. A advogada Aline Vidanes avalia questões da saúde mental dos profissionais. Já no jornal Cearense O Povo, desta quinta-feira, no alto da capa, temos aqui o primeiro assunto para o esporte. Fortaleza anuncia o argentino Martim Palermo como novo técnico do time. Também temos uma reportagem em destaque. IA, ESG e lazer. Os condomínios adaptam inovações aos novos hábitos. Já a manchete de hoje, desta quinta, é para o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Defesa de Bolsonaro nega a ligação com 8 de janeiro e questiona a delação. Advogados negaram intenção golpista do ex-presidente. E a apresentação da defesa de Bolsonaro e de 3 generais encerrou a primeira semana do julgamento, que será retomado dia 9 de setembro. Dando continuidade aos destaques do jornal Cearense O Povo, temos aqui um destaque internacional sobre a tragédia que aconteceu em Lisboa. O descarrilamento de bondinho, elevador da Glória, deixa 15 mortos e 18 feridos lá em Portugal. Já um próximo destaque no caderno de cidades, a Justiça do Ceará absolve 9 acusados de explorar jogo do bicho para o PCC. E o próximo assunto é na economia. Acordo com prefeitura limita o horário da feira da José Avelino até às 6 horas da manhã. E um destaque também do Guia Vida e Arte, a exposição Benzoar do Tempo reúne fotografias, objetos e vídeos de 4 artistas cearenses. E por último, na editoria de esportes, com mudanças na escalação, o Brasil recebe Chile pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Já no jornal Valor Econômico desta quinta-feira, temos aqui 3 principais destaques no alto da capa. A primeira fala sobre uma cadeia automotiva. A venda de veículos novos cai 5% em agosto. A desaceleração e juros preocupam, diz Arcélio Júnior. E sobre a televisão, temos mais uma vez a notícia em destaque que o presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, receberá a homenagem no Emmy Internacional 2025. E sobre a aviação civil, o aumento de alíquota com reforma tributária vai afetar a operação da Copa do Brasil.
Agora a manchete de hoje é para finanças. Aqui diz que após 5 meses, Banco Central rejeita a compra do Master pelo BRB. Escopo do negócio vinha sendo revisto e reduzido. E essa decisão acontece um dia após o Centrão tentar enfraquecer a diretoria do órgão regulador. O Banco Central indeferiu ontem o acordo entre o Banco de Brasília, que é o BRB, e o Master, controlado por Daniel Vorcaro. E essa transação, que foi polêmica, foi anunciada pelas duas instituições no dia 28 de março. E desde então, o escopo da compra foi sendo revisto e reduzido, em meio a dificuldades de definir os preços dos ativos, ao mesmo tempo em que o Banco Central mostrava resistências e solicitava novas informações. E como aqui nos informa que não estão claros os próximos passos, se Vorcaro conseguirá vender mais ativos, como vinha negociando, ou se o banco será colocado em intervenção, na hipótese de não conseguir gerir os seus passivos. O BRB e o Master ainda avaliam como proceder. Alguns interlocutores entendem que, em tese, haveria espaço para um pedido de reconsideração. Outros acham que isso é muito difícil de ocorrer. O governo do Distrito Federal também aguardava o acesso aos fundamentos da decisão para tomar um direcionamento. E essa decisão sobre a operação ocorreu um dia depois de lideranças do Centrão terem assinado um requerimento de urgência para a tramitação de projeto que permitiria à Câmara, por maioria absoluta, demitir diretores do Banco Central por atuação incompatível com o interesse nacional. E essa medida foi criticada por diversos ex-presidentes do Banco Central, como Armínio Fraga, Pécio Arida e Roberto Campos Neto. E o alvo da iniciativa seria o diretor de organização, Renato Gomes, que resistia à operação sem escrutínio e garantias mais criteriosos, e políticos pressionavam pela aprovação dessa venda. E o próximo assunto é para a política nacional. Advogados dos réus veem juiz inquisidor e prazo curto. O segundo dia do julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal foi marcado por críticas dos advogados dos réus à atuação do ministro Alexandre de Moraes no processo e também ao tempo, segundo eles, exíguo, que tiveram para analisar a grande quantidade de material incluída nos autos. E abre aspas, são milhares de documentos apreendidos em uma sucessão de operações. Fecha aspas, queixou-se Celso Vilardi, ele que é o advogado de Bolsonaro. E após destacar a postura ativa de Moraes nos interrogatórios, o Matheus Milanês, que defende o Augusto Heleno, comparou o ministro a um juiz inquisidor. E sobre, agora ainda na política, Bolsonaro pode ficar fora de anistia. Os ministros do Supremo não descartam discutir a anistia a condenados pelo 8 de janeiro, desde que a proposta exclua o ex-presidente Jair Bolsonaro e demais réus que estão sendo julgados pela primeira turma da Corte. E essa sinalização estaria em linha com o que defende o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que descartou votar texto que contemple Bolsonaro. Também temos a informação que o Banco Central prepara medidas contra brechas usadas por hackers. No internacional, os Estados Unidos questionam o banco sobre as sanções amorais. Também temos a informação que investimento chinês no Brasil aumenta 113%. Também temos um destaque sobre o meio ambiente. Abre aspas. Temos que chegar ao tal do net zero, que é o zero líquido em emissões de gases estufa. Se a gente não chegar lá a um tempo relativamente breve, uns 20 anos, acho que a briga está perdida. Os dados mostram isso. Isso quem disse foi o economista brasileiro, o José Scheckman, professor da Universidade Columbia, que tem se dedicado ao estudo dos mercados de carbono. E, por último, um destaque na geopolítica, os líderes da China, Xi Jinping, este que está ao centro da fotografia em destaque, da Rússia, Vladimir Putin, que está à esquerda, e da Coreia do Norte, o Kim Jong-un,
à direita caminham à frente de autoridades de outros países para assistir em Pequim ao desfile militar, em comemoração aos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, que é o maior já realizado pelo governo chinês. Analistas militares e diplomatas interpretaram o evento como uma demonstração de força aos Estados Unidos, às potências vizinhas e também aos aliados regionais. E esses foram os principais destaques dos jornais aqui do nosso país. Quero lembrá-los que em breve, às 10 horas, estarei aqui de volta, apresentando os destaques dos sites no segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Então, até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. E o governo do Ceará não para! O governo do Ceará, com apoio federal, está ampliando hospitais e fortalecendo o atendimento em várias regiões. São 362 milhões a mais investidos em unidades de saúde de Fortaleza, Crateús, Sobral, Itapipoca e Acaraú. O governo implantou um centro de atendimento ao câncer em Crateús, com capacidade para realizar cerca de 6 mil procedimentos oncológicos por ano, beneficiando pacientes da região. Em Varjota, foram autorizadas mais 2 obras, a reconstrução da CE 366 até Santa Quitéria e a construção de uma areninha. Para agilizar a emissão das carteiras de identidade, o governo está ampliando a capacidade de atendimento em todo o estado, com um crescimento que vai de 60% a 100%. E Aracati ganhou o Centro de Educação Infantil novinho, mais um cuidado do governo do Ceará com a educação e o desenvolvimento das nossas crianças. E semana que vem Tem muito mais. É o governo que não para de entregar por todo o Ceará. As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado, aqui na TV da Transparência. Olá, estamos iniciando o segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quinta-feira, dia 4 de setembro de 2025. Vamos iniciar os nossos destaques pelo site do Jornal Globo. Logo no alto do site, temos aqui um destaque para política sobre a tentativa de golpe. Supremo Tribunal Federal vê anistia na Câmara como inconstitucional e Alcolumbre vai propor texto alternativo no Senado. O presidente do PL, que é o Valdemar Costa Neto, afirmou numa entrevista que aconteceu ao Globo News que a oposição tem os votos necessários no Congresso para aprovar uma anistia. E após essa intensa negociação no Congresso sobre uma eventual anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, ministros do Supremo Tribunal Federal já passaram o recado de que a iniciativa, caso prospere no Legislativo, deve ser barrada pela Corte por ser inconstitucional. E com o início do julgamento da trama golpista, a pressão para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados aumentou lá em Brasília. E até mesmo com a admissão por parte do presidente da Câmara, Hugo Mota, de que discutirá o assunto ainda este mês. E essa proposta ganhou tração a partir de conversas envolvendo figuras importantes do Centrão, que veem chances de Bolsonaro apoiar uma candidatura à presidência do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, se houver uma concertação nacional a favor dos acusados de atentar contra as instituições democráticas. E ainda na matéria, aqui diz que ontem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também contribuiu para colocar o tema no centro do debate, ao afirmar que apresentaria uma alteração no crime de abolição do Estado Democrático de Direito, que seria unificado à tipificação de tentativa de golpe de Estado. E essa alteração, caso realmente seja aprovada, poderia beneficiar os envolvidos nos ataques com a redução de pena, que, em consequência, pode representar o cumprimento da punição em um regime menos rígido que o fechado. E em meio a essas costuras, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou durante uma entrevista ao Globo News
que a oposição tem os votos necessários no Congresso para aprovar uma anistia. E o esforço do partido de Bolsonaro e de siglas do Centrão vai além e conta aí com a mobilização do próprio Tarcísio, que tem procurado ministros do Supremo para fazer um apelo a favor do que estão na mira da Justiça. E aqui temos que, na avaliação de um magistrado ouvido pelo próprio jornal, contudo, caso um perdão seja aprovado no Congresso, não dará em nada, pois isso dificilmente estaria dentro de uma legalidade. E os magistrados ouvidos também pelo Globo lembram que a Corte já invalidou, em 2023, uma tentativa de perdão ao ex-deputado Daniel Silveira. E em abril do ano anterior, Bolsonaro havia dito, Bolsonaro havia editado um decreto que beneficiava o aliado. E essa avaliação da maioria da Corte, contudo, foi que o dispositivo não poderia ser aplicado em casos de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Inclusive, no julgamento do caso, o ministro Luiz Fux afirmou que crimes que atentem contra a democracia não podem ser objeto de anistia. E nesta matéria, temos aqui a fala do ministro Luiz Fux. Ele disse o seguinte: entendo que crime contra o Estado Democrático de Direito é um crime político e impassível de anistia, porquanto o Estado Democrático de Direito é uma cláusula pétrea que nem mesmo o Congresso, através de uma emenda, pode suprimi-la. E no caso da análise, ou melhor, no caso da anistia em discussão no Legislativo, ministros do Supremo Tribunal Federal veem uma pressão entre parlamentares, nem tanto para beneficiar Bolsonaro, porém para salvar envolvidos nos atos do 8 de janeiro. E esses integrantes da Corte lembram que há no tribunal quem admita discutir a anistia, sem o ex-presidente como uma possível solução para pacificar o Brasil. Mas dizem que essa não é uma ala majoritária. E enquanto o perdão aos crimes pode avançar na Câmara, a intenção de Alcolumbre no Senado, é levar uma proposta diferente para discuti-la com os líderes da casa. E uma das ideias do chefe do Senado é diferenciar penas de acordo com o grau de participação no 8 de janeiro, como quem financiou, quem apenas estava na Praça dos Três Poderes, mas não cometeu vandalismo. E Alcolumbre é contrário à proposta que tramita na casa ao lado, defendida por bolsonaristas e que prevê beneficiar o ex-presidente. Ainda no site do jornal Globo, sobre trama golpista, que também é um destaque, pesquisas recentes mostram resistência da população à anistia. Mais da metade dos brasileiros apoia penas atuais ou maiores a presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro. E esse levantamento mais recente sobre a pauta, que foi feito pelo Datafolha e divulgado no mês passado, mostra que a maioria dos eleitores, que corresponde a 55%, é contra anistiar envolvidos nos atos golpistas. E apesar de essa ser a posição de mais da metade dos brasileiros, o índice de rejeição à proposta já havia alcançado a máximo de 63% em março do ano passado, mas recuou a partir do mês seguinte, após o início do julgamento da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, conhecida aí por pichar a escultura A Justiça, localizada em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que ela foi condenada a 14 anos de prisão em abril por tentativa de golpe de Estado e também outros crimes. E o caso tem sido usado por bolsonaristas para criticar a extensão das penas daqueles que participaram das depredações das sedes dos três poderes. E ainda, de acordo com alguns analistas, promessa de indulto a Bolsonaro é sonho da esquerda para transferir rejeição a Tarcísio. O governador de São Paulo se comprometeu publicamente
com a pauta impopular e negocia anistia em Brasília como estratégia para acalmar o bolsonarismo e pavimentar a sua candidatura. Após ter sido fustigado pelo clã Bolsonaro por conta da aproximação com o Centrão e também dos movimentos mais claros em direção a uma candidatura nacional, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, renovou seus votos de lealdade ao ex-presidente Bolsonaro, ao prometer um indulto como primeiro ato na presidência da República. E alguns analistas ouvidos pelo jornal, porém, dizem que o cálculo político é arriscado e flerta com o que eles chamam de o sonho da esquerda, de transmitir, numa eventual campanha eleitoral contra Lula em 2026, a imagem do político como extremista e conivente com golpes de Estado e interferência estrangeira. E como bem relembra aqui o Jornal Globo, que nesta semana o governador decidiu ainda viajar a Brasília para articular pela anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, o que poderia beneficiar inclusive Bolsonaro, a depender da matéria analisada pelos parlamentares. Em acordo com líderes partidários como Ciro Nogueira, o presidente do PP, Antônio Rueda, do União Brasil, e Marcos Pereira, do Republicanos, o político pediu para que o deputado paraibano Hugo Mota, o seu colega de partido e presidente da Câmara, colocasse o assunto em votação. A leitura é de que essa mobilização acalma os ânimos da família Bolsonaro e pavimenta o caminho para Tarcísio receber o aval do ex-presidente para substituí-lo nas urnas eleitorais. E sobre essa articulação pela anistia, com Tarcísio à frente, debate sobre o perdão aos envolvidos no ato golpista volta a agitar o Congresso. E agora temos um texto de Malu Gaspar, que ela escreveu o seguinte na editoria de política: o humor de Bolsonaro após a primeira etapa do julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal. Aliados do ex-presidente descrevem mudança de ânimo no segundo dia. E entenda também os principais argumentos das defesas de cada um dos 8 réus no processo. E sobre o caso também de um desvio de 73 milhões de reais. Entenda as provas que levaram ao afastamento do governador do Tocantins. Essa verba seria usada na compra de cestas básicas durante a pandemia da Covid-19. E a primeira-dama e o seu ex-marido estariam nesse esquema. E o nome do governador é Vanderlei Barbosa. Ele e a sua mulher teriam desviado essas verbas para a compra de cestas básicas. A Polícia Federal deflagrou ontem a segunda fase da Operação Fames 19, que investiga um suposto esquema de desvio de dinheiro público do governo de Tocantins para a compra de cestas básicas durante a pandemia de Covid-19. E um dos investigados é o governador Vanderlei Barbosa, ele que faz parte do Partido Republicanos. Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, Barbosa foi afastado do cargo por 180 dias. O vice Laurez Moreira, do PSD, assumirá a gestão. Estima-se um prejuízo de 73 milhões aos cofres públicos. E mais de 200 agentes cumpriram 51 mandados de busca e apreensão no Palácio Araguaia, que é a sede do governo, e também na Assembleia Legislativa. E o objetivo foi reunir novos elementos para esclarecer o uso de emendas parlamentares e o suposto recebimento de vantagens indevidas por agentes públicos. E em nota, Barbosa afirmou que a medida de afastamento é precipitada e que vai recorrer à decisão. E ele afirma também que é inocente. E aqui nós temos as provas já levantadas pela Polícia Federal. Temos, por exemplo, a questão da ocultação de verba desviada, que grande parte do valor teria sido ocultada por meio da construção de empreendimentos de luxo, compra de gado e pagamento de despesas pessoais dos envolvidos. E ainda de acordo com a própria Polícia Federal, foram usados 2,4 milhões
na construção da pousada do filho do governador. E além também de outra prova da PF, temos cestas somente em fotos. Conversas mostram investigados forjando cestas básicas para entrega com direito à foto. E um acusado disse o seguinte: eu tô com o carro aqui cheio de cestas, doido para botar essas cestas lá e esperar amanhã a visita nas setas. Fiscalização e depois colocar novamente as cestas no carro e entregar lá para o Rosalino, que me emprestou. Então aqui é uma outra prova da Polícia Federal. Também temos sobre mensagens e bênção. Aqui diz que o pagamento de propina no esquema de desvio de verbas públicas durante a pandemia de Covid-19 foi identificado em troca de mensagens entre acusados. Os investigados combinavam a entrega dos valores em dinheiro vivo para não chamar a atenção e tentar disfarçar a propina. Essas quantias eram chamadas pelos investigados de bênção. Agora, o próximo assunto também sobre a Lei Magnitsky, da editoria de Economia, aqui no site do Globo. Banco do Brasil traça estratégias para se proteger, caso os Estados Unidos escalem as sanções. A instituição Banco do Brasil consulta escritórios de advocacia nos Estados Unidos e organiza um plano de contingência. E uma das opções é desviar transações em dólar dos Estados Unidos para as outras unidades no exterior. E Lauro Jardim também escreve: a arma mais poderosa de Vocaro não era o balanço do Master, mas as suas conexões políticas. Também temos aqui a seguinte matéria: como vai ficar a estabilidade do servidor público após a reforma administrativa? E o relator da proposta responde: essa proposta inclui 70 medidas para modernização, avaliação de desempenho e reorganização de cargos. E o projeto terá regra para concurso. Também temos aqui um destaque no esporte, que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva julga Bruno Henrique, que é esse jogador aqui do Flamengo, por suspeita de manipulação de resultados. E o atacante é suspeito de ter forçado um cartão amarelo e beneficiado apostadores em 2023, em um jogo contra o Santos pelo Brasileirão. E sobre a Coreia do Norte, quem é a possível sucessora de Kim Jong-un na Coreia do Norte, que viajou à China ao lado do seu pai? E ela participou de reunião de líderes mundiais. E a presença de herdeira do norte-coreano foi vista pelos analistas e também foram analisadas. É sobre mortalidade, conversa entre Xi e Putin esquenta o debate nas redes. Até quanto conseguiremos viver, afinal? E sobre podcast, a Paula Oliveira é a convidada do Conversa Vai e Conversa Vem nesta quinta-feira. E sobre Brasil versus Chile, quais jogadores têm mais chance de fazer gol no jogo das eliminatórias? Agora um outro destaque no Rio de Janeiro: ninguém que me deve sai impune. Quem disse foi um agiota, o irmão de uma mulher morta que também devia a ele. Bianca Vilaça, vítima de 13 tiros, que morreu na última segunda-feira, tentou explicar que receberia dinheiro de clientes para pagar o homem que a ameaçava, porém ele a ignorou e o assassinou a tiros. Brasileiro ferido no acidente em Lisboa teve alta e agora o número de mortos sobe para 16. Com ferimentos leves, deixou o hospital ontem, segundo Alessandro Candeias, o cônsul de Lisboa, e que disse ao blog também que ele foi tratado ontem em Sintra, porém não foi nada grave. E sobrevivente relata momentos de pânico antes de acidente com bondinho em Lisboa. E, segundo ele disse à sua mulher que vamos todos morrer. Mãe e filho de 3 anos estavam no vagão e a mulher foi operada e a criança está estável. Agora um próximo destaque
de Armazém Governador Valadares, a maior acionista do Pão de Açúcar, quem é a família Coelho Diniz. Rede de supermercados que foi comandada por décadas por Abílio Diniz, agora tem novo grupo dando as cartas. E Miriam Leitão também escreve ao Jornal Globo o seguinte texto: Acordo União Europeia-Mercosul tem avanço surpreendente. Também temos aqui sobre investigação, que hackers chineses podem ter roubado dados de praticamente todos os americanos, conclui uma investigação. E um grupo conhecido como South Taipon fez ofensiva coordenada por vários anos, que já atingiu 80 países e se infiltrou em grandes empresas de telecomunicações, mostrando capacidades sem precedentes. Também na política do Rio de Janeiro, temos mais um destaque sobre o deputado TH Joias, que ele foi preso por ligação com o Comando Vermelho, usava a segurança pública para reforçar a sua imagem na Alerj. Como parlamentar do MDB, ele participava de agendas com autoridades, defendia projetos em favor da polícia e também destinou recursos à área. Mas, segundo os investigadores, articulava em prol do tráfico. Preso, acusado de ligações com o Comando Vermelho, o ex-deputado estadual Tiago Santos, que é mais conhecido por TH Joias, era visto frequentemente em agendas com autoridades da segurança pública. Participava ativamente de debates da área na Assembleia Legislativa do Rio e até apresentava projetos favoráveis à polícia. E, segundo os investigadores, tudo isso não passava de uma tentativa dele em lavar a sua imagem pública em detrimento à articulação nos bastidores em favor ao tráfico de drogas. E ainda de acordo com a investigação, como menciona aqui nesta matéria, o TH Joias utilizava o mandato na Assembleia Legislativa do Rio, que é a Alerj, para favorecer o crime organizado. E ele é acusado de intermediar a compra e venda de drogas, fuzis e equipamentos antidrones destinados ao Complexo do Alemão, além também de indicar a esposa de Gabriel Dias, ou melhor, a esposa de Gabriel Dias de Oliveira, o índio do lixão, apontado como traficante também preso, para um cargo parlamentar. E de acordo com o delegado federal Fábio Galvão sobre esse caso, o objetivo do parlamentar, desde que entrou, era para fora, para a sociedade, transparecer um parlamentar preocupado, ironicamente, com a segurança pública. E essa era a bandeira dele. E, obviamente, ele se aproveitou disso. Todo o evento e tudo ligado à segurança pública, ele queria colar a imagem dele. E nos bastidores era um membro importante do Comando Vermelho. E também na matéria revela que no final do ano passado, TH Joias destinou 920 mil, cerca de um terço do valor disponível, em emendas impositivas para a instalação de uma base do Segurança Presente em Marechal Hermes, que é a zona norte lá do Rio de Janeiro. O deputado postou vídeos com reuniões sobre o tema e em um deles agradeceu ao governador Cláudio Castro pelo atendimento ao pedido de expansão do programa. E o projeto ainda está em desenvolvimento e também não foi inaugurado. E apesar de frequentar agendas de segurança, a sua presença causava um incômodo aos policiais, sobretudo ao secretário de Polícia Civil Felipe Cury, que evitava aparecer próximo de TH Joias. Em 2017, o Felipe, como delegado, liderou uma investigação que prendeu pela primeira vez o deputado. E já na Alerj, TH não compareceu na posse do secretário em 2024. Agora sobre um outro assunto. Futebol internacional. A Argentina prepara show para a última dança de Messi contra a mesma Venezuela, que anos antes rendeu críticas ao ídolo. O craque se despede de confrontos oficiais em solo argentino nesta quinta, pela penúltima rodada das eliminatórias, no Estádio Monumental, lá em Buenos Aires. Agora sobre um outro assunto, na área da cultura.
preservação de músculos e novo nariz. O que The Rock fez para ficar irreconhecível em filme, com 27 quilos a menos. Ator que sofre distúrbios intestinais há anos, interpreta lutador de MMA em Coração de Lutador. E agora, também falando aí na editoria internacional, em viagem à China, o Kim Jong-un leva um banheiro próprio e não deixa nem excrementos nem fios de cabelo para trás. E a equipe do líder adota protocolos extremos de higiene para impedir coleta de DNA e resíduos. Na política, os Estados Unidos questionam bancos brasileiros sobre a aplicação da lei Magnitsky. Também temos uma outra matéria que a defesa de Cid diz que ex-ajudante de ordens pediu para deixar exército. Não tem mais condições psicológicas. Advogado afirmou durante julgamento no STF que o tenente-coronel pediu baixa das Forças Armadas. E um iate de luxo de 5 milhões afunda segundos após um lançamento na Turquia. O Dolce Vento virou durante sua viagem inaugural. Infelizmente, na verdade, ninguém se feriu quando o navio afundou. Como a gente consegue ver aqui nessa imagem, uma pessoa saltando do navio. E ainda o próximo assunto, tradicional bondinho de Lisboa descarrilha e deixa ao menos 3 mortos e cerca de 20 feridos, e 3 estão em estado grave. Já na seção de mais notícias, sobre um caso de violência, o empresário que matou Gari em Belo Horizonte se exibia com armas e distintivo da sua esposa, que é uma delegada. René Nogueira Júnior foi indiciado por atirar e matar Laudeni Fernandes após uma suposta briga de trânsito. E esse René Nogueira Júnior tinha um fascínio por armas e se exibia como distintivo da sua mulher, que é uma delegada lá em Minas Gerais. E o americano investigado em Santa Catarina diz que levou o filho à mata para desintoxicar de celular e TV. O Mark Duncan haviam desaparecido na última quinta-feira e foram localizados na terça-feira só com a roupa do corpo em um acampamento improvisado. E bebidas também com borogodó, que é um destaque aqui no site do Globo. Bares no Rio resgatam ingredientes nativos e protagonizam um mix de novos sabores. Também temos aqui um próximo assunto. Fim de semana no Rio tem previsão de pancadas de chuva no sábado. E sobre a foragida desde 2021, a Polícia Civil prende a Barbizinha de Bangu por esquema de delivery de drogas. E sobre os hospitais, temos aqui que a pesquisa da Fiocruz aponta que 65% das mulheres sofreram algum tipo de violência obstétrica lá no Rio de Janeiro. Lançado na quarta, estudo faz parte da segunda edição do Nascer no Brasil e traz dados inéditos sobre puérperas, cesarianas, amamentação e saúde mental materna. Também temos aqui um próximo assunto, que ícone da gravura brasileira, a Maria Bonomi, ganha uma retrospectiva no Paço Imperial. Já em Cultura e Entretenimento, aos 51 anos, Lúcio Mauro Filho fala do luto pela morte da mãe e também do casamento de 27 anos, que segundo ele é uma manutenção diária. Próximo assunto, documentário mostra a influência do candomblé nas criações de Jorge Amado, Caribé e Dorival Caymmi. E sobre saúde e bem-estar, na editoria aqui do Jornal Globo, bebidas quentes realmente causam câncer? Especialistas em saúde intestinal explicam o que a ciência comprovou. Estudos mostram que consumir chá, café ou chimarrão acima de 65 graus Celsius pode sim danificar o esôfago e levar à probabilidade de desenvolver câncer no órgão ao longo do tempo. E sobre os vilões cardiovasculares ultraprocessados sob análise. Um estudo com 200 mil adultos nos Estados Unidos revela perigos ocultos.
bebidas açucaradas e carnes processadas lideram a lista de vilões cardiovasculares. Também temos mais um estudo alerta que o uso de celular no banheiro está associado a um risco de 46% maior de hemorroidas. E esse trabalho foi publicado numa revista científica internacional. E também conheça os 7 benefícios da beterraba para o corpo. A famosa hortaliça contém betanina, que é usada como corante alimentício e também possui propriedades antioxidantes comprovadas. Já na editoria de esportes, Casa da Seleção até anos 90. A gente não vai jogar aqui como Ancelotti se encantou pelo Maracanã e fez a CBF levar Brasil versus Chile para esse estádio. E sobre a seleção em 3 idiomas, jornal argentino destaca inusitado treino do Brasil, comandado por auxiliar de Ancelotti. Também temos mais um destaque para um duelo acirrado, dizendo que o Brasil vence a França mais uma vez e se classifica à semifinal do Mundial de Vôlei. E sobre o futebol americano, temporada da NFL começa com o jogo do campeão Eagles. Entenda também o funcionamento da liga. Em negócios e finanças, o investimento chinês no Brasil mais que dobrou no ano passado, chegando a 4,18 bilhões de dólares e segue em alta em 2025. E esse valor corresponde a uma alta de 113%. E Trump pede à Suprema Corte dos Estados Unidos que mantenha suas tarifas globais. Na tecnologia, a Justiça dos Estados Unidos condena a Google a pagar 425 milhões de dólares por coleta de dados de usuários sem autorização. E também no Valor Invest desta quinta-feira, quanto investir para ganhar um salário mínimo em dividendos? Segundo o especialista, há 2 formas que podem fazer com que o investidor alcance o tão sonhado salário em proventos: através de aporte único e também com aportes mensais, mais o reinvestimento desses mesmos proventos. Nos destaques internacionais, o primeiro é para a tensão no Caribe, dizendo que o ataque americano a barco na Venezuela pode ter sido ilegal, dizem especialistas. Em Pequim, Xi Jinping recebe Kim para reunião bilateral, enquanto a China rejeita a alegação de Trump sobre conspiração contra os Estados Unidos. E na Argentina, ato de campanha de Milei termina em socos, pedradas e garrafadas em Buenos Aires. E o rumor sobre morte põe holofote em Trump e na falta de transparência sobre a saúde de presidentes. Já no caderno de variedades, vale mais que o PIB de alguns países. Conheça a casa mais cara dos Estados Unidos, à venda por 1,6 bilhão de reais. E essa casa está localizada em Aspen. Já no Brasil, chineses cooptaram brasileiros e usaram o suposto doutor da USP em uma pirâmide financeira de mais de 1 bilhão de reais. Lavagem de dinheiro era feita através de criptomoedas, créditos de carbono e ainda com a exportação de alimentos de Boa Vista para a Venezuela. Também temos mais um destaque, que uma criatura misteriosa morta aparece em praia do país de Gales e intriga moradores. E aqui, na verdade, foi uma carcaça gigante e especialistas vão analisar agora se trata de uma baleia ou então um animal marinho. No caso, essa carcaça gigante foi encontrada numa praia no Reino Unido. E também temos mais um destaque para o precursor do Tesla, carro elétrico de 1917. Será leiloado por mais de 1 milhão nos Estados Unidos. E esse modelo é considerado pioneiro na eletrificação automotiva e foi restaurado após décadas abandonado em um galpão, como a gente consegue observar nesta imagem, o carro.
E antes de darmos continuidade com os destaques dos jornais aqui do nosso país, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Para quem não para, o dia já começa no corre. Por isso, o governo do Ceará agiliza o deslocamento de milhares de cearenses. E vai agilizar ainda mais, ampliando a mobilidade com novos trechos do VLT para integrar a cidade. O trecho ramal-aeroporto já está quase pronto. Ele vai ligar a linha Parangaba-Mucuripe até o aeroporto. E não para por aí! Já começaram as obras do trecho Aeroporto Castelão, um trajeto de 12 minutos que vai passar por 5 bairros e 2 novas estações. É menos tempo no trânsito e mais tempo com a família. Mais acesso, mais conforto, mais qualidade de vida. Atualmente, o estado conta com mais de 84 quilômetros de trilhos. Com a expansão dos novos ramais, esse número chegará a 100 quilômetros, com capacidade para transportar 217 mil pessoas por dia. O governo do Ceará segue investindo em mobilidade, porque quando o transporte melhora, a vida das pessoas melhora também. O governo não para, o Ceará avança. As principais informações do Brasil você tem diariamente na parte das manhãs de segunda a sábado, aqui na TV da Transparência. Agora, no site do Jornal Correio Brasiliense desta quinta-feira, temos aqui um assunto sobre o mercado financeiro. Banco Central antecipa a decisão e veta a compra do Master pelo BRB. Em meio à pressão do Centrão, o Banco Central antecipa análise e indefere a operação que previa a aquisição de 58% do capital no banco. Também temos mais um destaque para a política nacional, que ministros do Supremo Tribunal Federal advertem que a anistia será declarada inconstitucional. Integrantes do Supremo Tribunal Federal lembram que carta considera imprescritível a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático, e também citam o caso de Daniel Silveira. E sobre a nota legal, consumidor tem até terça-feira para garantir participação no sorteio. Esse prazo termina na terça-feira, dia 9 de setembro, e o sorteio vai distribuir 3,5 milhões em prêmios, com um principal de R$ 1 milhão. Sobre cogumelos alucinógenos, que é o próximo assunto em destaque aqui no site do Correio Brasiliense. Polícia desarticula maior quadrilha do país. Investigadores usavam redes sociais, ou melhor, os investigados usavam as redes sociais, empresas de fachada e contratos com correios para movimentar os entorpecentes. Também temos o caso aqui de maus tratos. Abrigo em Planaltina tinha 10 cães mortos em estado de decomposição. Já no próximo destaque, temos aqui que o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o MGI, autoriza a nomeação de 1.316 aprovados no primeiro CNU. E ainda sobre Capital SA, mais da metade de bares e restaurantes opera sem lucro no Distrito Federal. Também temos aqui um assunto de luto. Morre aos 91 anos o estilista Giorgio Armani. O Giorgio Armani redefiniu a alfaiataria com conforto e modernidade, tornando-se um ícone da moda mundial. Influenciadora viraliza ao passar em medicina com redação sobre si. E ainda como destaque, o apresentador Raul Gil é internado em São Paulo. Sobre esportes, Brasil enfrenta Chile no Maracanã e capitão marca 100 jogos na seleção. Já sobre esporte, agora no vôlei, Brasil vence França e pega Itália na semi do Mundial Feminino do Vôlei. Também temos aqui um destaque do podcast Direito e Justiça, do Correio Brasiliense, que César Brito disse o seguinte:
pejotização transforma o ser humano em coisa. E também temos aqui uma opinião do jornal Correio Brasiliense: anistia é absolutamente inadequada. Já na sessão data vênia, o Supremo Tribunal Federal terá semana histórica com julgamento de Bolsonaro e aliados. E sobe para 17 o número de mortos no acidente no elevador Glória, que é um tradicional bondinho situado ali em Lisboa. E sobre o Dia da Raça, Brasil ainda enfrenta desafios no combate ao racismo. E no Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios vistoria obra de viadutos do Eixão Norte e cobra entrega no prazo. Agora, em cidades, a Polícia Civil rejeita a proposta de reajuste feita pelo governo federal. Também temos mais um assunto para as eleições, que Central do Eleitor reúne 14 zonas eleitorais em um só local. E Neoenergia faz manutenção em Planaltina e Sobradinho. Também temos um destaque para a doação de sangue, que diz numa matéria que estoque de sangue O negativo está crítico no Hemocentro de Brasília. Também sobre emprego, que diz que com salários de até R$ 3,5 mil, Distrito Federal começa a quinta com 656 vagas de emprego. Na saúde, o assunto é para o daltonismo. Teste será aplicado gratuitamente no próximo sábado. E sobre 7 de setembro, veja o que será permitido e proibido levar no desfile de 7 de setembro. E no Sobradinho, vizinhos usaram água da piscina para apagar um incêndio em casa e salvaram também uma idosa. Na política nacional, primeira matéria em destaque no site do Correio: Moraes rebate ex-assessor que o acusou de adulterar documentos. Deputado do PT vai ao Supremo contra Tarcísio por obstrução de justiça. E ainda no Judiciário, o advogado do general Paulo Sérgio implica Bolsonaro em julgamento. E sobre o serviço público, reforma administrativa mira supersalários. Também temos mais um assunto para o funcionalismo, que a Câmara debate a reforma administrativa. Agora, um assunto na Editoria Brasil sobre as redes: conheça o Labubu, que é o boneco de Lula inspirado no Labubu. Versão não oficial do brinquedo, o colecionável Labubu mistura estética pop com referências ao PT e também ao presidente da República. E sobre indenização, a Justiça condena a rede de cinema por ato capacitista contra Ivan Baron, que é um influenciador digital, PCD. E no Rio de Janeiro, um ex-deputado estadual é preso por ligação com o Comando Vermelho. Também sobre as redes, a avó se confunde e estraga chá, revelação. E aqui é um vídeo que viralizou nas redes sociais. Na Editoria Internacional, uma brasileira revela ter sido abusada sexualmente por Jeffrey Epstein quando era adolescente. E ela diz que foi um pior pesadelo. A Marina Lacerda, que atualmente tem 37 anos, contou em entrevista à rede ABC News ter sido vítima de Epstein desde os 14 anos de idade. E sobre a Lei Magnitsky, Estados Unidos questionam bancos brasileiros sobre sanções amorais. E mais uma vez, para os Estados Unidos, uma criança é atacada por tubarão enquanto nadava em águas rasas. E falando agora sobre diplomacia, China é imparável, avisa Xi Jinping durante a exibição de força bélico. Já na ciência e saúde, cientistas comemoram a conclusão do primeiro mapa cerebral completo. Também temos aqui sobre a oftalmologia, que com o apoio de um dente, cirurgiões usam técnica para restaurar a visão. E de acordo com uma pesquisa científica revelada pela USP, desmatamento intensifica seca e calor na Amazônia. Na astronomia, formato de telescópio pode ajudar na descoberta de exoplanetas habitáveis. Agora, no site de notícias do Folha de São Paulo,
Às vésperas da COP30, Fundação São Paulo participa de evento em Belém e o professor Fábio Mariano da Silva irá compor o painel sobre inclusão e ESG. E Valdinei Ferreira escreve o seguinte texto: julgamento de Bolsonaro derruba mitos e torna a democracia e a religião mais saudáveis. Jesus estabeleceu clara separação entre religião e política, mas o credo bolsonarista intencionalmente ignorou essa distinção. Também na política temos aqui a notícia que a demissão de aliado de vice-presidente gera atrito na CBF. Gerente dispensado pelo presidente Samir Chaude é o nome preferido da família Sarney para comandar o futebol lá no Maranhão. De acordo também com uma pesquisa, agora um outro assunto envolvendo o Congresso, de acordo com pesquisa, assessores negros dizem se sentir invisíveis no Congresso. E esse estudo inédito do Legisla Brasil e Mulheres Negras Decidem apontam obstáculos nos gabinetes de diferentes partidos. Também sobre o julgamento de Bolsonaro, Malafaia critica líderes covardes e diz que, se for preso, será maior covardia. O pastor financiou atos passados e coordenará novo protesto bolsonarista neste 7 de setembro. E mais uma vez temos uma análise do Folha. Aqui diz que a estratégia de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal ignora como conduta de ex-presidente estimulou os apoiadores. Semanas do ex-presidente após segundo turno de 2022 foram marcadas por silêncio, reclusão e ambiguidades. E ainda sobre esse julgamento do ex-presidente, Alcolumbre tem aval do Supremo Tribunal Federal para reduzir penas do 8 de janeiro. Porém, o Centrão quer anistia que livre Bolsonaro da prisão. Partidos e Tarcísio pressionam Mota a pautar proposta que tem reflexo nos três poderes e está vinculada à eleição de 2026. E deputados veem pouco impacto de desembarque de União e PP nas votações. E a avaliação é que nada muda nos temas que interessam ao Planalto e que alguns parlamentares ainda terão interesse em se aproximar do governo de olho nas emendas. E a defesa de Bolsonaro tenta minar crimes que dificultam a anistia. Sem condenação por 2 dos 5 crimes avaliados no Supremo, ex-presidente poderia driblar contra a posição da Corte e a perdão dado por Congresso. Já no estado de São Paulo, no site, o primeiro assunto de hoje é para negócios. Banco Central quer fechar cerco às fintechs. Febraban cobra banimento de CPFs de laranja. As novas regras devem incluir fiscalização e controle ao setor do Banking as a Service e obrigar instituições de pagamento a fornecer informações sobre os seus clientes. E ainda sobre a economia, a REAG confirma compra de CDBs do Banco Master em meio à operação Carbono Oculto. E o Conselho Consultivo também da própria REAG renuncia em bloco após a gestora ser alvo de operação. E mais outro destaque é sobre o luto na moda. Morre o estilista Giorgio Armani, que foi o ícone da moda, que é, na verdade, o ícone da moda, aos 91 anos. O designer e estilista criou a grife Armani no ano de 1975. E uma capela será montada para a despedida em Milão, entre o sábado, dia 6, e o domingo, dia 7 de setembro. E falando sobre moda, como a moda masculina incorpora a estética militar em resposta à instabilidade do mundo. E na educação, um novo instituto vai atrás de bolsas e descontos para mestrado em universidades fora. E veja também como que acontecerá. E sobre o acidente em Portugal, um brasileiro, na verdade, tem ferimentos leves em descarrilamento de elevador da Glória. E esse número de mortos, inclusive, é atualizado para 16 após o bondinho descarrilar lá em Lisboa. Agora, por último, no Estadão, temos aqui os 3 textos
de opinião, que também estão em destaque na capa do Estadão, na edição desta manhã. Primeiro diz sobre o acordo por anistia a golpistas é pornográfico. Impunidade aos acusados de tramar um golpe de Estado é juridicamente, teratológica e moralmente inaceitável. Já o segundo texto é sobre o show do poder chinês. Xi Jinping encena poderio militar, diplomático e econômico, mas persistem fissuras internas e rivalidades regionais. E o último texto, também de opinião em destaque, é sobre um conjunto da obra. Governo Lula tem freio lento da economia, inflação persistente e preços e juros nas alturas. Já no Supremo Tribunal Federal, temos uma matéria que o julgamento no STF sobre validade de trechos da Lei de Improbidade Administrativa é suspenso. Após voto do relator, ministro André Mendonça, ministro Alexandre de Moraes pediu mais tempo para analisar o tema. E distribuidores de energia questionam no Supremo a indenização automática por falta de luz no Rio Grande do Sul. Também temos aqui a informação que o plenário começa a discutir consulta prévia a povos indígenas sobre obras de impacto. E um destaque do Rádio Justiça: a Justiça do Trabalho nega indenização a eletricista que descumpriu regras de segurança e também caiu aí de poste. E concluídas sustentações orais das defesas dos réus por tentativa de golpe de Estado. O julgamento será retomado na próxima terça-feira, que será dia 9 de setembro, com voto do relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. Agora, na Agência Brasil, desta quinta de manhã, no site, nossa matéria em destaque é no Internacional, que a Justiça peruana condena o ex-presidente Toledo a 13 anos de prisão. Ele foi acusado de ter adquirido imóveis com dinheiro de propina. E Laurez Moreira assume governo do Tocantins e exonera secretários. O STJ confirmou ontem o afastamento do governador Vanderlei Barbosa. E o número de mortos em terremotos no Afeganistão sobe para 2.205. E o número de pessoas feridas soma quase 4.000. E casas destruídas superam 7.000. E os últimos dados das autoridades talibãs tornam este sismo o mais letal da história do país. E Trump cortou ilegalmente financiamento para Harvard. Decide juíza. Recursos para a pesquisa não podem mais ser suspensos. Também temos aqui que Portugal apura causa de acidente com bondinho que matou 17 pessoas. E, por último, sobre o meio ambiente, no site da Agência Brasil, pesquisa mede impacto de mudanças do clima e desmatamento na Amazônia. Esse trabalho é de pesquisadores da Universidade de São Paulo. E esses foram os principais assuntos dos sites aqui dos jornais do nosso país. Quero agradecer a você pela sua audiência e fica mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.